em cidades, e onde tivesse alguém que falasse do nome de Jesus, esse Paulo tinha autorização para prender ele, quem sabe para açoitar e até mesmo matar. Paulo era um perseguidor de cristão. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, no caminho de Damasco, se direcionava a Damasco, e no meio deste caminho, ele vai ter a sua vida transformada. Paulo, nessa trajetória, ele não termina o trajeto dele do mesmo jeito que ele começou. Durante esse trajeto, Paulo vai ter um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que uma luz muito forte apareceu diante de Paulo e ele não suportou. Paulo caiu e essa voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo vai perguntar: mas quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Eu imagino Paulo com a lista de homens que ele estava perseguindo. Creio eu que ele tinha alguns nomes dos discípulos, Pedro, Tiago, João, na lista de pessoas que ele estava à procura. Mas eu imagino Paulo olhando: João está na minha lista, Tiago está na minha lista, Mateus está na minha lista, mas não tem nenhum Jesus na minha lista. Jesus vai dizer para ele: Paulo, Saulo, perseguindo os meus, tu estás perseguindo a mim também. A Bíblia vai dizer que os homens que estavam junto ouviram essa voz, mas não sabiam de onde saía. Mas somente Paulo teve um encontro com Jesus. A partir daquele momento, a vida de Saulo passou por uma grande transformação. A Bíblia diz que ele fica cego, e por 3 dias não comia, não bebia, somente orava e chorava. O Senhor fez Paulo ter um momento particular, onde Paulo não enxergava mais o que estava fora, mas Paulo enxergava o que estava dentro dele. A transformação de Paulo foi uma verdadeira transformação, porque ela começou de dentro para fora. Paulo não via o externo, mas via o interno. Imagino eu, Paulo, brigando com ele mesmo: como eu fui acreditar, como eu fui ter aquela vida que eu tinha antes, como eu fui fazer tudo o que eu fiz. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Jesus vai falar com um homem chamado Ananias, dá direção para ele, aonde ele precisaria chegar, procurar por Saulo e pôr as mãos sobre ele. E Paulo retornaria a ver. Paulo, após este momento, não era mais o mesmo. Verdadeiramente, o processo do batismo, ao qual nós praticamos, fazemos o ato que simboliza a morte e a ressurreição, verdadeiramente Paulo morreu naqueles 3 dias. E quando a visão de Saulo voltou, ele já estava uma nova criatura. Ali se confirmava o que Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito de Paulo em todas as suas viagens sempre era que Jesus nascesse no coração do ser humano. Aleluia. Da mesma forma que ele teve esse encontro com Jesus, o coração dele era que todas as pessoas que ouvissem falar de Jesus tivessem essa transformação e esse encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que em Atos 23, Deus aparece para Paulo e diz a ele que da mesma forma que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que testemunhe de mim em Roma. Quem disse que Paulo ia a Roma? Deus. Atos 27, Paulo vai entrar em um navio onde havia outros prisioneiros indo em direção à Itália, para Roma. Vai passar por alguns portos, algumas cidades,
E quando ele está próximo desta ilha chamada Malta, o barco de Paulo vai naufragar. Uma grande tempestade, um forte vento vem acometer eles, e o barco não vai suportar os ventos, não vai suportar a pressão da água, e ele vai se quebrar. E todos os que estavam no navio foram parar nesta ilha. A Bíblia vai dizer, em Atos 28, que quando eles chegaram nessa ilha, algumas traduções vai estar escrito bárbaros. Alguns bárbaros que estavam ali vão acender uma grande fogueira para aquecer eles. Vendo que chovia e fazia frio. Naquela época, aquela estação que eles estavam passando, a estação de inverno, era uma estação que dava muitas tempestades. Nós vemos que esses homens, preocupados com a saúde deles, tentando acolher eles, vão acender uma grande fogueira. Esses bárbaros que a Bíblia vai dizer não são homens barbudos, como logo nós imaginamos, ou que carregam um grande pau nas mãos, mas eles eram homens que não falavam o latim, o grego fluente. Eles tinham uma língua um pouco mais difícil. A Bíblia vai expressar, vai dizer que eles vão preparar essa fogueira para acolher esses homens que estavam ali. A Bíblia vai dar números que eram 276 tripulantes naquele navio. Quando eles chegam nessa ilha, a Bíblia vai expressar e ser bem clara para nós que quem acende o fogo foram os bárbaros, foram os nativos. Eles que estavam cometendo um ato de caridade, de bondade, um ato de amor para com o próximo. Mas vai chegar neste ponto em que a Bíblia vai tirar os olhos agora desses bárbaros, que vai pôr os olhos em Paulo. Paulo estava com aquela multidão de homens, e Paulo agora vai juntar alguns gravetos para aumentar aquele fogo. E algumas traduções da sua Bíblia, quem sabe você vai encontrar a palavra vides. Essas vides, no meio delas, a Bíblia diz que havia uma serpente, uma víbora. E quando eu paro para meditar nessa palavra vide, logo me vem à mente que essa vide, ela fazia parte de uma videira. E quando eu entendo que ela fazia parte de uma videira, eu me lembro de Jesus, quando ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. A serpente estava fazendo morada nesses vides. Eu entendo que esses vides representam pessoas que não deram fruto. E pessoas que não dão fruto são morada de serpente. Quando nós falamos de serpente, vocês entendem do que nós estamos falando? Costuma representar Satanás, porque Satanás gosta de estar intocado, de fazer morada em galhos que não dão fruto. Paulo, com todo empenho, toda dedicação, ele vai concluir essa passagem de Jesus, que ele vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, meu Pai corta e lança no
fogo. Paulo estava lançando aqueles galhos secos no fogo. De repente, essa víbora vai picar a mão de Paulo. Ela está fugindo do calor do fogo. O que mais me chama a atenção é que Paulo estava trabalhando. Haviam 276 tripulantes no navio, fora os nativos daquela ilha. Mas Paulo foi o único que se levantou e se preocupou que precisava manter o fogo aceso. Poderia ter sido qualquer outro, mas Paulo se levantou e foi atrás de gravetos para manter o fogo aceso. Glória a Deus. E o mais interessante, o único que estava disposto a trabalhar foi picado pela víbora. Essa víbora podia ter picado qualquer outro que estava ali, mas picou justamente Paulo, porque Paulo estava trabalhando. Aleluia. É assim ou não é assim no reino de Deus? Quando você serve, quando você te dedica, quando você nega a si mesmo e serve a Deus, nós somos atacados. Aqueles que estão sentados, que não estão oferecendo nada, mas você que está trabalhando para o reino de Deus, você costuma ser atacado. Paulo estava trabalhando para manter um fogo aceso que não foi Paulo que acendeu. Paulo estava trabalhando para manter um fogo aceso que não foi Paulo quem acendeu. A grande maioria das pessoas só querem cuidar e manter aceso aquilo que elas mesmas fizeram, aquilo que elas mesmas começaram. O pastor Gilmar começou um trabalho, mas agora o pastor Gilmar está saindo e eu vou assumir a função do pastor Gilmar. Mas é o pastor Gilmar. Eu até estava empolgado em ajudar, em fazer, continuar esse trabalho, mas era o pastor Gilmar. Aquele desejo vai diminuindo, aquele prazer todo vai diminuindo. Pastor Gilmar. Foi o pastor Gilmar que começou. Paulo não estava preocupado com quem começou. Paulo estava preocupado em manter o fogo aceso. Aleluia, Senhor. Na última campanha que nós fizemos na congregação Navegantes, no sábado teve o irmão Jânio lá. E tem experiências que Deus nos dá e vai nos permitir ver e ouvir algumas coisas que vão mexer com o nosso interior. Porque eu senti de dar uma oportunidade para o irmão Jânio dar uma saudação, trazer uma palavra. O irmão Jânio pega o microfone, e uma simplicidade, humildade, e vai dizer para nós assim: se vocês acharem algum defeito nas paredes dessa igreja, foi a primeira obra que eu fiz. Nunca tinha construído nada, mas o pastor Acácio me deu uma colher, um balde e disse: levanta essas paredes. Mas o Jânio estava contando para nós que nesse período a esposa dele estava passando por um processo muito difícil, e as paredes daquela igreja foram levantadas com lágrimas. Ele começou a dizer para nós: tem lágrima minha derramada, porque enquanto eu estava trabalhando, a minha esposa estava acamada, passando por uma depressão profunda, e eu aqui trabalhando com meu filho comigo, e eu ia levantando os tijolos chorando. Eu olho para mim hoje lá, dentro da congregação, nem dando às vezes o apreço que nós deveríamos dar. Mas quando eu ouvi essa história, meu coração, meu pensamento, porque alguém começou, alguém pagou um preço caro para mim. Eu só preciso continuar mantendo esse trabalho funcionando. Aleluia. Eu só preciso continuar porque alguém sofreu, alguém pagou um preço antes de mim, para que vidas fossem alcançadas, para que lares fossem restaurados.
Eu tenho um compromisso com os céus de manter aquilo que alguém começou antes de mim, de manter acesa esta chama. Aleluia, Senhor. Que Deus nos livre de nós trabalhar só por aquilo que nós começamos. Que Deus nos impulsione cada vez mais a trabalhar pelo fogo que não fomos nós que começamos. Que Deus trabalhe no nosso coração, aperfeiçoando a cada dia mais. Paulo estava ali trabalhando para manter o fogo, mas mais uma dificuldade. A Bíblia diz que chovia. Paulo estava trabalhando para manter o fogo aceso. E chovia. Paulo tentando manter o fogo aceso e Deus mandando chuva. Eu vou perguntar algo para vocês não me deixem sozinho. Não digam que é só comigo que isso aconteceu. Mas quando eu olho para esse texto, logo me vem à mente. Você já teve a impressão que parece que Deus às vezes está mais atrapalhando do que ajudando? Eu não estou sozinho, né? Nós fazendo a coisa certa. Paulo estava mantendo o fogo aceso e Deus mandando chuva, pastor Gil. Paulo se empenhando para manter o fogo aceso e Deus mandando chuva. Como pode um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, Deus poderia somente dar uma sopra para aquela nuvem de chuva e ir embora. Mas Deus não mandou essa chuva. Deus manteve chuva. Paulo trabalhando e Deus mandando chuva. Não é fácil, não, pastor Gilmar? Trabalhando, cuidando de vidas, homens, jovens, pais, filhos, tirando tempo da sua vida, da sua casa, servindo a Deus. E a gente vindo, e ele se juntando nos carros. E a gente vindo de novo. E nós tentando arrumar as coisas. E Deus mandando enchente. Parece ou não parece que Deus está mais atrapalhando do que ajudando? Aleluia. Sabe o que isso significa? Isso é só uma questão de currículo. Isso é uma questão de currículo. Como assim, Mário? Uma coisa é a pessoa A e a pessoa B. Paulo manteve o fogo aceso. Currículo A. O B. Paulo mantendo o fogo aceso em dia de chuva. Tem diferença. Aleluia, Senhor. Quando eu olho para Davi chegando diante de Saul, se apresentando para Saul, eu enfrento aquele gigante lá. Mas tinha tantos homens, soldados, ali à disposição. E Davizinho nunca tinha pego uma espada na mão. Mas Davi tinha um currículo diferente dos irmãos. Aleluia. Davi chegou com o currículo: Saul, eu já matei urso, eu já matei leão. Meus irmãos não mataram como eu matei com fome. Quando a ovelhinha do meu pai estava na boca do leão, eu abri a boca dele. Matei aquele leão que veio atacar as ovelhas de meu pai. O currículo dele era diferente. Aleluia. Por causa disso, ele pôde enfrentar Golias. Esse currículo que Deus quer dar para nós é tu olhar. Vou usar o pastor Gilmar aqui como exemplo, porque Deus está tocando muito no meu coração. Aleluia, Senhor. É o pastor Gilmar levantando um prédio novo.
sem recurso. Aleluia. Uma coisa é o pastor Gilmar ter todo o recurso na mão para levantar um prédio novo, um lugar novo. Outra coisa é o pastor Gilmar fazendo isso sem recurso. Aleluia. Uma coisa é tu trabalhar com todo mundo te ajudando. Uma coisa é tu conquistar um grande feito com meia dúzia contra você. O teu currículo é diferente. Deus quer te aperfeiçoar de uma forma diferente. Deus quer te colocar em lugares que, se o teu currículo não for bem preenchido, bem completo, tu não entra. Paulo estava indo em direção a Roma. A ilha de Malta era a escola de Paulo, era a faculdade de Paulo, era a pós-graduação de Paulo que ele precisava para ir para Roma. Aleluia. Deus poderia ter parado, mas precisava acrescentar isso no currículo de Paulo. Paulo precisava. Nós precisamos passar na ilha. A ilha para nós, muitas das vezes, é os dias maus que chegam para nós. É uma doença que a medicina te desengana. Essa é a ilha de Malta. Quando falta recurso, quando tu perde tudo, essa é a ilha de Malta. Paulo não parou, Paulo continuou. E quando ele lança esses gravetos no fogo, a Bíblia diz que, devido ao calor, a serpente vai picar a mão de Paulo. E a primeira coisa que aqueles bárbaros, quando vem a serpente, essa víbora grudada na mão de Paulo, disseram: ih, esse pelo jeito era homicida, era assassino. Porque, se livrando do mar, o juízo veio sobre ele pela víbora. Mas a Bíblia diz que Paulo, sacudindo a mão, vai jogar aquela serpente no fogo. E logo aqueles homens olham para ele e vão dizer: ih, eu conheço esse tipo de víbora. Essa víbora é venenosa. Podem contar, pode ficar cuidando. Ele vai inchar, ou vai cair morto. Ou ele vai inchar, ou vai cair morto. A Bíblia diz que o tempo vai passando. Vai passando. E eles já mudam de opinião. Porque o diabo é astuto, meus irmãos. O diabo é ousado. Primeiro ele vai tentar te acusar, porque tu está passando por prova. No mínimo errou, no mínimo pecou, no mínimo fez algo errado, e agora o juízo de Deus, o castigo de Deus está vindo sobre ele. É verdade. Mas Paulo era um homem íntegro. Não poderia ser justiça de Deus. Não poderia ser consequência de ações dele. Mas Paulo continuou, sacudiu a cobra. E aqueles homens ficaram atemorosos, olharam. Vai inchar, ou vai morrer. E a Bíblia diz que, passando o tempo, esperaram 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e vão dizer: não morre mais. Ele senta em Deus. E eles dizendo isso, e eu fico pensando: pô, primeiro humilharam, porque o diabo é sujo. Não deu certo desse jeito, como é que o diabo tentou? Enchendo ele, levando ele. Tu é um Deus, tu é grande, tu é poderoso. O ego começa a encher. E eu parece que vejo Paulo ouvindo dizer que é um Deus. E parece que eu vejo Paulo escrevendo: miserável homem que sou. Aleluia. Miserável homem que sou. É um Deus. Miserável homem que sou. Glória a Deus. Aleluia. O nosso inimigo nunca perde uma oportunidade. Nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre atentos, porque vai ter um tempo na nossa vida em que Deus vai nos levantar de uma forma diferente. Quando você olhar para si mesmo e se lembrar que há anos atrás
Tu tremia quando eu falava em microfone. Há anos atrás, quando te convidavam para louvar, tu tremia. Mas Deus agora te levantou. Deus te colocou em um outro nível espiritual. E sabe qual vai ser a nossa luta sempre? É não inchar e nem cair. Aleluia. Não inchar e nem cair. Quando você estiver adorando com toda a propriedade, almas estiverem chorando, se rendendo ao Senhor, a tua luta vai ser para não inchar e para não cair. Quando tu estiver pregando com toda a autoridade dos céus e a glória de Deus descer sobre a igreja, a tua luta vai ser não inchar e não cair. Vai ser não inchar e não cair. Paulo passou por luta, porque era uma formação para que Paulo entrasse em Roma. Ele precisava desse currículo, porque o nome do Senhor seria glorificado na vida dele. Aleluia. Para que ele desse testemunho de quem ele era, de tudo que ele fez, de tudo que ele passou. Era necessário que ele passasse pelas provações. Era necessário que Paulo enfrentasse o mar. Era necessário que Paulo enfrentasse a tempestade. Era necessário que Paulo fosse picado por esta víbora, para que o currículo dele fosse aperfeiçoado por Deus. Paulo não morreu no caminho. O naufrágio não matou. A víbora não matou. Ele não inchou. Ele não caiu. A pandemia não tirou você. A pandemia não parou você. A pandemia não matou você. Muitas pessoas partiram, mas você está aqui. Você continua. A víbora não vai te matar. A víbora não vai te paralisar. Ela não vai parar o teu ministério. Não vai paralisar a tua chamada. Não vai paralisar você. Não vai paralisar você. Quem sabe você vai dizer, mas Paulo estava fazendo tudo certinho. Estava trabalhando. Estava servindo. E Deus permitiu a víbora morder Paulo. Deus permite. Deus permite víbora morder. Deus permite macumbeiro fazer trabalho. Deus deixa. O que Deus não deixa é o veneno fazer filho. A maldição não vai pegar em você. Eles vão gastar dinheiro, vão gastar tempo, mas não vai tocar em você. Aleluia. Glória Pode a Deus. morder, mas não vai fazer efeito. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus permitiu entrar. O que Deus fez? Não deixou o fogo queimar. Deus permitiu Daniel entrar na cova dos leões, mas não permitiu que o leão devorasse. Deus não te livra do ataque, Ele te livra do veneno. Porque esse veneno, muitos incham e muitos caem. Mas a nossa luta vai ser sempre para não inchar e nem cair. Para não inchar e nem cair. Paulo trabalhava para manter o fogo aceso. Paulo trabalhava para manter a chama acesa. Eu e você precisamos trabalhar para manter o fogo aceso. Esse fogo foi aceso em Atos, quando o Espírito Santo desceu, e até hoje ele continua aceso. A minha missão, a tua missão é manter o fogo aceso. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo 6 que Deus vai instituir uma lei a Moisés, a lei do holocausto. Nessa lei, Deus vai falar com Moisés: instrui Arão e seus filhos. Eu vou acender o fogo sobre o altar. A tarefa deles é manter esse fogo aceso. A Bíblia diz que todos os dias eles precisavam tirar a cinza que queimou a lenha anterior.
A noite que passou a lenha queimando, eles precisavam tirar e não tiravam de qualquer jeito, não. Tinha que tirar com zelo, com cuidado, levar para um lugar específico. Tirava a lenha e colocava uma lenha. Aleluia. Nós não podemos desprezar a cinza, porque a cinza foi alguém que queimou antes de nós. A cinza era alguém que estava queimando. E um dia, eu e você vamos ser essa cinza. Aleluia. Porque o fogo que arde sobre o altar arderá continuamente e não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Fogo é tão importante para Deus. Nadab e Abiú descuidaram. Deixaram o fogo apagar. Tentaram acender um outro fogo. E para Deus era um fogo estranho. E eles morreram. Porque deixaram o fogo apagar. Não deixe apagar. Não deixe apagar. Não importa a tempestade. Não importa o momento que tu está vivendo. Não deixe o fogo apagar. Aleluia. Deus se preocupa com fogo, sim. Jesus se preocupa com fogo, sim. Lucas 12. Eu vim trazer fogo. Quem me dera se já estivesse queimando. Jesus veio trazer fogo. É importante o fogo, claro. Quais são os 4 elementos da natureza? Eu encerro a minha mensagem nessa noite: água, terra, ar, fogo. Isso. O homem é formado do pó da terra. O nosso corpo tem aproximadamente 70% de água. O ar, o fôlego de vida de Deus. E o fogo no homem, onde é que está, Maio? Deixa eu responder para ti. Quando João Batista está batizando, ele vai dizer assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito e com fogo. Esse fogo tem que queimar no teu coração. Esse fogo é o fogo que te impulsiona a continuar, a permanecer, a não desanimar, porque você não vai inchar, você não vai cair, você não vai ficar no meio do caminho. Se o Senhor te fez uma promessa, fica na promessa, continua crendo, continua confiando. Não importa a tempestade, tempestade não parou Paulo, figura não parou Paulo, mas ele continuou caminhando segundo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Aleluia. Nós precisamos passar em Malta. É necessário nós passar em Malta. Mas Paulo não morreu em Malta. Você não vai morrer em Malta. Você não vai morrer em Malta. Você não vai ficar em Malta. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos continuar. Indiferente da luta, do momento, do cenário que tu está enfrentando, você não vai parar, porque dentro de você tem uma chama que queima. Tem uma chama que queima, que não te deixa parar, que te faz continuar, que te impulsiona a continuar mais um pouco. E todos os dias nós precisamos, Senhor, só mais um dia na tua presença. Me dá mais um dia na tua presença. Me dá mais um dia na tua presença. Porque tem cartas ainda. Porque tem mensagens que ainda não foram pregadas. Tem louvores que ainda não foram entoados, nem foram escritos. Tem palavras de conforto que ainda não foram liberadas. Tem conselhos que nós ainda não damos. Mas nós não podemos parar. Porque a chama vai arder continuamente dentro de mim, dentro de você. Permaneça, permaneça. Você não vai morrer, você não vai cair, você não vai inchar, porque você entendeu tudo que a víbora queria, tudo que Satanás queria é que você parasse, é que você caísse. Sabe qual é a maior fúria dele? É que ele tentou de tudo para parar você.
Ele achou que agora pastor Gilmar não vai mais conseguir, pastor Gilmar não vai ter força mais. Depois de tudo foi uma, foi duas, foi três, ele não vai conseguir. Satanás estava ali contente, ele vai parar, agora ele entrega, agora ele desiste, agora ele vai abandonar tudo, ele vai parar. Mas o Espírito Santo que nos impulsiona, que pega na nossa mão e diz: continua, continua, viva o sobrenatural, porque milagre é quando sai do controle humano, milagre é quando nós não temos mais saída. Aí o céu age, aí o céu trabalha por mim, trabalha por você. Viva milagres, viva milagres, viva milagres de Deus. Você não vai parar. Pega essa víbora, sacode ela e toca no fogo, porque ela foge do fogo, ela corre do fogo, ela não suporta o fogo. Deixa queimar aí dentro, deixa o Espírito Santo queimar, te impulsionar a viver coisas novas. Sacode a sua mão, joga essa serpente no fogo e diz pra ela: eu não vou parar. Aleluia. Eu não vou desistir. Você não vai parar. Você não vai morrer. Você vai viver coisas que ninguém viveu. Mas tem que permanecer. Mantenha o fogo aceso. Não deixe se apagar. Não deixe se apagar. Aleluia. Continua. Aleluia. Eu quero passar para o pastor Gilmar aqui. Aleluia, Senhor. Para dar continuidade àquilo que Deus já colocou no meu coração. Que eu concluo com alegria nessa noite. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.